Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Os irmãos conhecem. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. E Jesus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Deus. Diga: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, eu preciso de ti. E nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos, nada é. Os irmãos podem ficar em pé. Vamos adorar a Deus em pé, pode ser? Declarando que nada é impossível ao nosso Deus. E nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim, Deus. Eu creio que és.
E nós queremos então abrir o assunto aqui, pastor Caramuru, mas com uma pergunta inicial direcionada não ao senhor, mas ao pastor Elias Soares, sendo que, como o senhor, o palestrante centrado aí, conforme a fala, o senhor pode também pedir para participar daquilo que tiver proposto. Pastor Elias Soares, uma questão, analisando o livro e analisando a proposta colocada aqui, que nos preocupa um pouco, é o choque de gerações. Porque nós vivemos um tempo difícil, onde às vezes parece-me que é necessário enterrar uma cultura feita, colocada, e aí o pastor Caramuru ficou citando o pastor Serafim em alguns momentos, para que se implante uma nova. E avaliando a proposta da Igreja Centrada, aliás, é muito bacana, porque nós temos aqui comparativos com a nossa capital, né? Eu fiz aqui um comparativo, por exemplo, né, de Nova York com São Paulo, quando o Timothy Keller ele faz a sua proposta, né? Existem algumas coisas legais de comparar. Primeiro, tamanho de cidades, né? A Igreja Centrada está focada muito na região urbana, porque é onde dita regras, né? A região urbana, dificilmente você vê uma cidadezinha pequena do interior ditar alguma regra para uma cidade gigante. É sempre o contrário, né? Onde tem uma massa de gente, ela dita regra para os lugares menores. Então você tem Nova York com 8,5 milhões de habitantes, São Paulo com 11,5, maior ainda. Parte cultural histórica, nós temos aí um baile, né? Nova York tem quase 90 museus, São Paulo tem 24. Estádio, as duas cidades têm bastante, shoppings, restaurantes, cinemas e algo do tipo. Naturalmente que o salário americano é bem maior do que o nosso, o desemprego é menor. O Brasil é um país que tem desigualdade social gritante, né? Nós temos muitas comunidades, favelas. Estados Unidos tem também zonas de pobreza, como você no Brooklyn, por exemplo. Eu passei essa semana a observar algumas reportagens. Diferente das nossas, que tem casas extremamente simples, lá tem, né, prédios populares, digamos assim, mas regiões com alto índice de problema social, criminalidade e algo do tipo. Mas feito esses comparativos, a gente nota que exatamente, pastor Elias, por causa da cidade ser aquela que dita regras e vem coisas novas, a cidade absorve, tem muito jovem, e esse é um trabalho que foca inicialmente em liderança jovem. Como a Igreja Centrada, ela cresce, ela dá certo, justamente evitando os extremos, já foi colocado pelo pastor Caramuru também. Na tua visão, como controlar ou como conviver bem com esse choque de gerações, onde a geração nova não queira acabar com tudo que a antiga fez, mas conviver bem com isso para que a Igreja Centrada cresça e crie esse fruto necessário para o tempo atual? É essa a linha que eu quero que o senhor... A graça e a paz esteja com todos os irmãos. O adolescente, o jovem, tem um espírito revolucionário, espírito de mudança. Aí ele bate de frente com as tradições, com os princípios estabelecidos, com a estrutura, porque ele quer mudança a qualquer preço. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a possibilidade de você ser contemporâneo sem contemporizar com os vícios da sociedade. E o líder que ele quer se dar bem na atualidade, ele tem que conhecer o seu tempo e a sua cultura, o desenvolvimento cultural, sociocultural. Então, ele conhecendo bem o seu tempo, ele vai ter estrutura fundamentada para alicerçar essa nova mentalidade que vem surgindo, essa nova geração, uma geração que nós estamos caminhando aí numa sociedade que evolui a cada dia, né? Principalmente do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, social. E o pastor, o líder, ele tem que acompanhar essas evoluções. E, neste caso, ser contemporâneo é estar atual, estar ligado em todas essas mudanças, sem, contudo, ele contemporaneizar com aquilo que já foi dito, né? Eu não preciso ser igual para poder, posso estar no meio, mas à parte, né? Eu tenho que estar de olho em tudo que está acontecendo, sem estar misturado. Ao mesmo tempo, eu penso que a liderança também tem que se preocupar com um fator, eu não sei se foi ressaltado,
que chama-se discipulado. Formar novas lideranças e, dentro dessa visão atual, sem perder a base, que é a estrutura da igreja, a base doutrinária, e sem perder essa base doutrinária, e estruturar esse novo jovem para conquista nas cidades. Porque as cidades hoje, a bem da verdade, é um grande desafio. Por exemplo, tem muitas igrejas que estão à nossa frente. A Assembleia de Deus, ela está marcando o passo, se nós analisarmos, colocarmos frente a outras denominações que já avançaram, por exemplo, no quesito mídia, televisão, rádio. Nós estamos aqui a passo de tartaruga. Isso que nós estamos discutindo, eles já discutiram há muito tempo e estão à frente. É claro que muitos deles se adaptando a esses vícios da sociedade, como já foi até citado, alguns com uma teologia altamente inclusiva, onde acha que para poder ganhar essas pessoas, você precisa ceder aos ditames dessa sociedade que se corrompe a cada dia. Então eu penso que você primeiro tem que conhecer o seu tempo, ser contemporâneo, não significa você contemporaneizar, mas você está de olho às mudanças sociais, as mudanças tecnológicas, mudanças culturais e preparar líderes, não cercear, por exemplo, o corpo de leigos, como o pastor disse, achei até engraçado, né? A pessoa, porque não é diácono, porque não é presbítero, não pode fazer nada. Não, essa pessoa precisa ser preparada. E essa iniciativa precisa vir das próprias lideranças. Isso vai fazer com que essa geração esteja sempre atualizada e, ao mesmo tempo, a igreja, por falta de atividade, ela não venha a sofrer. Solução de continuidade. Só um adendozinho aqui. Fica à vontade, fica à vontade. E que é interessante. Existia um provérbio que meu pai sempre me falava, e que é assim: se o velho pudesse e o jovem soubesse, não haveria no mundo que não se fizesse. E o que a gente nota hoje, eu acho até interessante, a gente, nesse ponto, se pegarem os pastores mais antigos, tá aí o pastor Serafim aí para falar, vez ou outra vocês veem os pastores mais antigos, quando eles vão falando, quando eles vão contar alguma experiência do tempo que ele era jovem e tal, ele tem experiência para contar do tempo que ele era jovem, por quê? Porque o pastor dele na época deixava ele fazer. E hoje, infelizmente, as lideranças, elas não dão espaço para o jovem. E eu, graças a Deus, eu gosto, saudoso, o pastor Severino Pedro da Silva, sempre me dava muita oportunidade lá no Belém, eu ainda adolescente, jovem, ele me mandava fazer algumas coisas, eu quebrava a cara para eu aprender, né? Mas ele dava espaço, né? Então o que está faltando isso hoje, é esse ponto também. O jovem ele não está tendo muito espaço, e é preciso, até porque a liderança é aquilo do provérbio. O jovem não tem o conhecimento, mas ele tem o vigor, que o velho já não tem. Alguns dos irmãos que estão presentes querendo participar, já venha cá para frente, que eu vou colocar o irmão Kleber agora na participação. Na sequência, uma pergunta ou uma colocação, reflexão de vocês para nós, tá? Então, por gentileza, quem queira participar, basta vir para frente aqui. Irmão Kleber, nós temos uma colocação do pastor Caramuru, quando ele fala da adaptação, né? Não, quando da subadaptação ou a superadaptação, onde a igreja pode se tornar um negócio afastado de todo mundo, né? E ninguém nem saber que aquela igreja existe. Mas também ela não pode cair de cara naquilo que está sendo proposto. Eu queria que você fizesse um comentário, irmão Kleber, sobre a questão da necessidade de comunhão versus o sincretismo, né? Porque você pode criar uma profunda mistura em nome dessa comunhão e liberdade, pastor Elias Soares, de que nós precisamos. Como que trata isso, irmão Kleber, essa questão, eu necessito da comunhão, da abertura com a sociedade, uma vez que essa igreja centrada está buscando isso, mas também
tem um sincretismo, tanto religioso quanto social, que pode causar profundos males. Como que a gente resolve isso? Perfeito. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, e uma boa tarde a todos. Amém. Quando nós pensamos nesse ponto, nós vemos a atualidade em que nós estamos, e são problemas que nós vemos hoje na atualidade que foram enfrentados lá atrás também. Então, são problemas que hoje para nós é atuais, mas foram atuais em épocas passadas, porque o mundo ele vai se contemporaneizando aos poucos, e cada época tem a sua contemporaneidade. Então, são conflitos que lá atrás também foram dirimidos, que ao longo do tempo, essas estratégias elas vão sendo lançadas mediante ao tempo que nós estamos vivendo. Mas algo que é primordial é que princípio ele é atemporal. Princípio é princípio onde quer que ele esteja. Então, o princípio, ele é princípio desde que Adão está no mundo e até que o mundo venha a se cumprir, no dia do Senhor, Então, os princípios, eles têm que ser os norteadores para que nós venhamos ter um equilíbrio geral de tudo isso, sem nos entregarmos a extremos, tanto de um lado quanto ao outro. E eu estava até pensando na fala do pastor Caramuru, acerca dessa religiosidade que nós acabamos vivendo, e eu até anotei aqui esse ponto, da igreja ser atemporal, e nós precisamos pensar um pouco na questão ética promovida pelo Senhor, porque quando nós falamos de ética, e se olharmos no dicionário ética e moral ela se mistura no dicionário de forma que fica tudo como se fosse homogêneo, e ética e moral não são a mesma coisa. Ética são os padrões estabelecidos por Deus, e moral é a nossa execução daquilo que Deus estabeleceu. Então nós podemos, na nossa atualidade, aplicar princípios, sim, da palavra de Deus, sem ferir o contexto atual em que nós vivemos, se tratando aí do nosso meio social, assim como se manter um equilíbrio do lugar em que nós estamos, com o Evangelho sendo o promissor para a vida de quem está à nossa volta. Então, é possível, conforme foi dito já, estar no meio, porém à parte, Exatamente. Estar no meio, porém à parte. Já foi levantado isso pelo pastor Caramuru. Temos alguma participação dos irmãos? Vamos lá, por favor, querido. Sente-se na cadeira aqui e já pode colocar sua participação. Saúde, irmãos, com a paz Entra do Senhor. direitinho, se apresente onde o senhor é e tal. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Tiago, sou diácono na Assembleia de Vila Facchini, sou tesoureiro da COJAD do setor de Americanópolis e líder da assistência social dos jovens também, da COJAD. E a minha colocação é a seguinte, irmãos: começando agora no trabalho com os jovens, que fui colocado nessa posição recentemente, tem pouco mais de um mês, sinto uma dificuldade muito grande de como posicionar a diretoria da COJAD, os jovens que são líderes de outros jovens, para que eles demonstrem para os seus liderados a necessidade, em muitos momentos, de nós renunciarmos coisas da nossa vida secular, corriqueira, em certos momentos, para ter uma entrega maior ao Senhor. Para ter uma entrega maior ao Senhor e levar outras pessoas a se centrarem nesse mesmo foco, onde a nossa prioridade é Cristo, é a palavra, e levar pessoas a conhecerem a Cristo, sem desprender totalmente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós temos nossas esposas, maridos, temos nossos afazeres, mas que há momentos cruciais onde é determinante que a gente precisa abrir mão, às vezes, de uma festa, de um momento de lazer, que você vai ter que renunciar a isso num certo momento,
para se entregar a algo maior. Como que a gente consegue trazer isso, principalmente para os líderes? Porque nós conseguindo colocar isso para os nossos líderes, eu acredito que eles conseguirão transmitir isso para os seus liderados. Pois bem, pastor, eu vou mandar essa pergunta para o Caio. O Caio é um dos nossos líderes, segundo coordenador geral, um líder jovem, né? Pouca idade, e após a participação, ele também vai ceder o lugar para o nosso pastor Manuel Nascimento, que está chegando. Mas, Caio, como que um líder jovem, rapaz, pode resolver essa questão, que não é fácil, né? Não é fácil, como convencer o líder para convencer o povo de abrir mão? Você é um moço jovem, sua esposa muito jovem também, e o Caio já é líder há bastante tempo, com bem menos idade. Então, propõe para você, Caio, essa participação. E eu vou confessar que não é fácil. Não é fácil. Porque, como filho, neto, sobrinho de pastores, minha família inteira é de pastores, a gente tem muita dificuldade de ter um engajamento sem ser engajado. Então isso começa de nós, do exemplo. Meu avô sempre fala que ele sempre ia à casa dos irmãos, não para os irmãos irem à casa dele, mas para ele se mostrar presente na vida dos irmãos também, e trazia e convidava os irmãos para vir à casa dele, para mostrar aos irmãos que ele também tinha uma casa e uma vida. Nós temos vida, mas também temos que dar este exemplo de se doar. Se o líder não se doa na obra do Senhor, não tem como cobrar doação. Então, é meio que um paradoxo, né? Você precisa se mostrar fazendo alguma coisa para engajar o outro a fazer também. Mas é muito do exemplo. Eles vêm muito caminhando junto com nós. Então, quando eu assumi a COJAD, a primeira COJAD que eu assumi ali no setor de Santo Amaro, os líderes das congregações falavam: mas eu nunca vi um líder da COJAD na minha igreja. Nunca vi um líder da COJAD num ensaio dos jovens. Aí os líderes de COJAD se perguntavam: mas por que eu tenho que ir no ensaio de jovem? A primeira coisa que eu fiz quando assumi a liderança da COJAD foi começar a ir nos ensaios dos jovens. E eu ia sem avisar. Eu fiz uma tabelinha de qual era o dia do ensaio da congregação e ia na congregação. E às vezes eu nem encontrava o líder lá, mas eu estava lá. E o pessoal falava: olha, o líder da COJAD veio aqui no ensaio e você não estava. Aí o líder na hora me ligava: ô irmão, o senhor estava lá, tal, não sei o quê. Então começa da gente. Primeiro, Deus, depois a família. Não pode deixar a família de lado, porque se você se dedicar 100% à igreja, irmãos, a sua família perece. Existem muitos filhos de obreiros, filhos de pastores que se desviam da igreja, porque o pastor se dedica tanto à igreja e deixa de lado a família. Então, primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Mas vai muito de exemplo. Respondido? Tranquilo, é o que nós estamos tentando fazer. Maravilha, querido. Essa é as famosas perguntas difíceis, né? O pastor Caramuru falou aqui que não tem, né? Quando o escritor do livro começa a propor o sucesso da igreja dele, na verdade ele não dá receita para ninguém, né? Ele fala como funcionou lá com seu exemplo próprio. Então é uma receita difícil, que não é pronta, mas que, devido ao contexto que nós vivemos, essa leitura de onde eu estou, como é meu bairro, o que esse pessoal faz, são pontos prioritários, para entender um pouquinho, e quem sabe, né, entendendo bem quem é o meu povo, eu conseguir ter ações que possam alcançar o líder, porque realmente se não alcança o líder, dificilmente alcançará o povo, né, pastor Caramuru? Deus abençoe, nobre, viu? Nós continuaremos orando por Vila Facchini e setor de Americanópolis, crendo na grande obra que Deus está por fazer, está fazendo lá, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela participação. O Caio agora, conforme estávamos combinados nos bastidores, o Caio se retira, o nosso nobre pastor Manuel Nascimento, conforme disse para os irmãos, nosso que nos ajuda nos patrocínios na hora da dificuldade, a estende a mão, nos ajuda o pastor Manuel, por favor, nosso deputado estadual. Alegria ter o senhor entre nós aqui, viu? Deus abençoe, obrigado pela presença e participação, muito bem-vindo. Então, partindo desse princípio da difícil pergunta do nosso irmão, tem uma outra questão também, pastor Caramuru, que dentro
de uma igreja que ela está numa região urbana, tem muitos recursos geralmente. Eu vou falar essa parte para vocês, talvez inspirado numa ação missionária que nós fizemos com o Departamento de Missões agora semana passada. Esteve presente o Weber, esteve presente o fotógrafo Manu e alguns outros irmãos da COJAD e do Departamento de Missões, lá no sítio do Quinto, na Bahia, região extremamente pobre, sertão, cidade com menos de 5.000 habitantes. As necessidades são extremamente diferentes, né, da nossa. Ou pelo menos, né, nós temos lugares pobres na capital, mas são um contexto diferente. A questão é, como que essa igreja centrada, pastor Caramuru, que para nós, vamos pensar em coisas simples aqui. O nosso jovem, ele vai assistir um filme no cinema, talvez gaste, não sei, R$50. Talvez ele vá no McDonald's e gaste mais 50. E aí nós estivemos com um moço, nós abordamos no evangelismo pessoa a pessoa, um moço que estava há mais de 3 anos tentando uma consulta médica, lá na capital Salvador. Ele foi 3 vezes, a consulta não deu certo, voltou, e tentando um óculos de R$50, não conseguia em 3 anos. Então 50 lá é uma coisa, 50 que é outra. Como que funciona isso, pastor Caramuru? A igreja centrada, está na capital, no lugar que tem recursos, mas ao mesmo tempo não esquecendo, e depois eu quero que pastor Silvio dê continuidade a esse tema. Como que a gente aborda isso, para que também irmãos do outro lado, sei lá, se sintam acolhidos ou participantes da causa? Pois então, a gente tem que entender que, embora a igreja esteja num contexto local aqui, a igreja também tem que atuar fora. Jesus disse o quê? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os irmãos lembram do exemplo que eu dei, daquelas igrejas que se mobilizaram no Espírito Santo para acolher os ex-traficantes que se convertiam. Então eles tinham que ter toda uma estrutura, porque aquela pessoa, simplesmente o pastor daqui, lá do morro, ligava e falava: ó, está indo mais um, a gente está comprando a passagem do ônibus e ele vai com a roupa do corpo, né? Vai lá para a cidade de refúgio, vocês vão receber a pessoa aí. E eles tinham que ter toda aquela... Então nós temos que entender isso. Nós também somos chamados para ajudar outras igrejas, em outros lugares, que precisam de nós, né? Então vocês foram lá, vocês viram a realidade, e agora o que tem que fazer? A igreja daqui tem que ajudar lá, na realidade, né? O senhor falou agora, bem. Quem tem muito mais experiência que isso é o pastor Silvio, que já foi missionário. Exato, e o senhor falou bem agora, essa questão de ajudar, porque os irmãos aqui sabem, tem agenda, mas nada como relembrá-los, né? Dia 24 de julho, nós teremos o Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social nas Assembleias de Deus Ipiranga, todo o ministério. E o que acontece nesse dia? No final dele, assim como foi ano passado, vai ter uma live solidária. O que a live solidária vai fazer? Igual ano passado, nós vamos pedir que você contribua, pastor Caramuru, com a causa do sítio do Quinto, que nós estamos tentando, a partir dessa data, construir uma creche, dar prosseguimento, junto com a SEMAD. Então os irmãos se preparem o coração aí, converse com pequenos empresários, médios, porque vocês vão ver a causa, meus irmãos, vão ver a necessidade, que nós temos condição de construir uma creche e começar com 30 crianças, que é o projeto missionário lá. Mas pastor Silvio, que de fato é missionário aí, que já foi amante de missões e que diz que só ajudaria a COJAD se a COJAD tivesse um fiéis missionário. Contigo a palavra. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Amém. Bom, eu quero apenas remontar uma situação. A igreja deformada do pastor pela manhã mencionou, está relacionado com a reforma protestante de 31 de outubro de 1517. E a temática volta à ideia da frase Eclésia reformada, sempre reformanda est, ou seja, a igreja reformada está sempre se reformando. E a igreja sempre se reformando não é mudando apenas, mas seria sempre voltando às doutrinas fundamentais da fé cristã que geraram a reforma protestante. Ou seja, as bases, os pilares doutrinários da reforma. Quando nós não temos conhecimento das nossas doutrinas fundamentais, nós não sabemos, por exemplo, o que é o homem,
como nós temos no nossa declaração de fé das Assembleias de Deus recentemente elaborado, o que é o homem e o que é salvação, o que é redenção. A redenção para a cidade deve ser bem conhecida por aqueles que conhecem as doutrinas fundamentais da sua fé, daquilo que acredita. Se eu não tenho uma doutrina bem formulada sobre a hamartiologia ou a doutrina do pecado, como é que eu vou lidar com os males da sociedade se eu não conheço o que realmente é pecado e qual que é a extensão do pecado na sociedade onde eu estou inserido ou na comunidade local onde nós trabalhamos? Percebe que tudo é um retorno às doutrinas fundamentais da fé cristã? Porque a missão integral, por exemplo, ou que é uma doutrina muito discutida hoje em dia, inclusive recentemente nós tivemos um problema com a CPAD com um dos nossos ensinadores aí, vou não entrar na questão, que já é outra área, uma acusação da teologia liberal, da teologia missional, não, teologia latino-americana, da libertação, sobre essa questão do ser humano e o indivíduo como um todo. Então, a igreja não precisa de uma teologia libertária, que é a questão que o pastor Caramuru citou logo no começo, que o Tim Keller também fala no livro sobre as questões doutrinárias da igreja, não negociar com os valores fundamentais da fé cristã, ainda que eu esteja de olho no contexto. Então, a igreja tem uma doutrina como um mandato cultural, que é cuidar do homem, da terra, do homem como um todo, que a missão integral também fala, que é a salvação do homem todo, não apenas a alma do indivíduo, que seríamos uma espécie de caça-fantasmas, né, procurando almas por aí, pelas comunidades. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas o Evangelho precisa alcançar o homem no seu contexto social também, porque salvar a alma, mas não mudar a sua situação, não mudar o seu contexto, não mudar a sua casa, o seu modus vivendi, o seu modus operandi dentro de uma comunidade, é muito pequeno, porque o Evangelho não é só isso. O Evangelho é a alteração de contexto. Então, num caso, por exemplo, em alguém que pode não ser percebido dentro de uma comunidade com problema de óculos, né? Eu ontem fui fazer uma compra num supermercado e eu vi que a moça dava um zoom. Sabe o que é dar zoom? É ficar lá, né, dando um zoom assim para enxergar a tela do computador dela. E eu tive vontade, eu ia ser intrometido. Falava, moça, você precisa usar óculos, né? Então, nós como cristãos temos esse mandato cultural de cuidar do outro, independente se o outro vai fazer parte da minha fé. Não é proselitismo religioso, é cuidar do outro o tempo inteiro, perceber se o outro realmente precisa de óculos, quanto isso custa, por que ele não conseguiu. Para falar melhor está o Kleber aí. Mas a igreja, com esse mandato cultural, com esse conhecimento doutrinário sobre o que ela acredita, sobre o que seja pecado de fato, sobre quais os problemas estruturais de pecado na comunidade onde ela está, ela pode desenvolver algum projeto. Mas eu sempre cito uma máxima marítima que diz o seguinte: todo vento é contrário para quem não sabe onde quer chegar. Se nós não sabemos onde nós queremos chegar, quais são as doutrinas fundamentais da nossa fé, presta o livretinho aqui, pastor da Assembleia de Deus. Quantos aqui têm um exemplar daquilo que nós acreditamos? Levante a mão. Até que é um número razoável. Mas se nós não sabemos o que nós acreditamos, quais são os fundamentos da nossa fé, como é que nós vamos alterar um contexto? Porque aí seria gastar energia sem saber para quê, né? Não tem foco de energia. Aonde nós queremos chegar com tudo isso? Com essa reunião, com todo esse povo, com essas ideias legais, né? Então, a igreja centrada precisa ter cosmovisão bem definida. Qual que é a cosmovisão pentecostal? Que é a visão de mundo pentecostal. O que é família na interpretação pentecostal? O que é Estado na interpretação pentecostal? O que é política na interpretação pentecostal? O que é sexo na interpretação pentecostal? O que é poder na interpretação pentecostal? Se nós não tivermos bem delineado essas situações, nós vamos gastar muita energia sem saber onde queremos chegar. Então, questões sociais estão muito relacionadas ao que eu entendo do outro. A redenção da comunidade virá por quem? Porque essa ideia da redenção do Estado através do Estado ainda está presente na nossa cultura, mesmo no meio das igrejas.
E se nós não entendermos a igreja como ela, o caminho da redenção através do Evangelho, ela como portadora do Evangelho, que é o único caminho da redenção é Jesus Cristo, nós ficaremos terceirizando também. Então esses problemas são deixados de lado porque nós entendemos que a redenção virá por qualquer outro lugar, menos pela igreja. Mas por que não pela igreja? A igreja não deve se preocupar com isso? Essa não é a ocupação da igreja. Nós não podemos fazer assistencialismo. Não é fazer assistencialismo, é salvar o indivíduo no seu contexto, o indivíduo todo. O seu corpo está bem estruturado, a sua mente está bem estruturada, porque a palavra de Deus vai até a divisão do coração e da mente. Então ela tem a ocupação de ir no coração e na mente. O corpo físico, biológico, a psique humana, tudo isso está envolvido no processo de salvação, não apenas numa alma, não é? Que talvez para nós falta um pouco de explicação. Os nossos antigos talvez entendiam muito bem que salvar uma alma era salvar uma vida, não é? Mas a gente precisa de uma atualização dessas terminologias para entender tudo isso. Maravilha. Algum participante, os irmãos podem se aproximar, que eu vou jogar uma bola aqui para o nosso pastor e deputado Manuel Nascimento. Depois está com a participação pública. O Silvio falou nessa integralidade do trato humano, né? A igreja pode funcionar na parte espiritual e corpo, vamos dizer assim, na atuação de trato, de alcançar o ser humano, não só na alma, não só no espírito e não só no corpo, mas a sua integralidade. Falando disso, pastor Manuel Nascimento, aqui tem duas figuras interessantes aqui, irmão Kleber. Eu estou olhando aqui, me veio um insight aqui na mente. O pastor Caramuru, juiz que e o pastor Manuel Nascimento, que é um trata de leis estabelecidas, né? Outro que pode promover novas leis que alcance a sociedade. Então, o político, e o político que seja sério, direcionado por Deus, ele vai ter esse vínculo social, certamente, que vai pensar na necessidade da população em si. E um assunto aqui importante, pastor Nascimento, a questão dos problemas emocionais, porque quando você trata disso, eu estou lembrando de volta, a viagem da Bahia está impregnada ainda na minha emoção, né? Então, nós vimos lá também problemas emocionais, falamos com pessoas depressivas, pessoas com problemas, transtornos emocionais muito grandes. Naturalmente, na capital, cidades grandes, é muito maior o volume disso, mas também encontramos em lugares tão pequenos. Como que a gente resolve isso, pastor Nascimento? Que caminhos a gente tem como igreja para também... nós temos, né, alguma coisa que tem sido feita por aqui, mas como que tanto na área política como na área também pastoral, como nós podemos dar resposta aos males emocionais, né, que não é o diabo, né, não é o diabo que botou a depressão, nós estamos falando de uma doença mesmo, como que a igreja pode também tratar isso, sem ficar demonizando, né? Se está com depressão, se está com espírito maligno, nós vamos orar, então, ou seja, tem tratamento médico também. Como que é a sua visão, pastor Nascimento? Como é que a gente pode trabalhar em cima disso? Primeiramente, tem que tirar aqui. Primeiramente, a paz a todos aí. E quero aqui cumprimentar Elias, pastor Elias, nosso professor. Estou diante aqui de grandes mestres. Pastor, doutor Caramuru. É uma honra muito grande, e saber o que nós estamos fazendo aqui hoje é que dizer a vocês, todos que estão aqui nesse aprendizado, é que vocês podem ocupar um lugar de destaque. Você pode ser um juiz, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro e pode ser também um parlamentar, porque é lá onde exatamente são elaboradas as leis. E Dr. Caramuru está lá para que as leis sejam realmente positivadas e cumpridas. Mas para isso temos que ter, como vocês viram agora, recentemente, nessa mudança no Supremo Tribunal Federal, eu não sei se já foi dito isso aqui, mas o que diz o presidente? Eu gostaria de ter lá no Supremo Tribunal Federal, um ministro terrivelmente evangélico. Por quê? Porque ultimamente que nós estamos vendo distorção de algumas leis e distorção também, eles querem imputar também
algumas coisas da palavra de Deus, que é o que norteia a nossa vida, como eu vi aqui o irmão falando antes. Deus, né, Caio, Deus, família e depois a igreja. Então, hoje o objeto principal do nosso aniversário, podemos dizer, o aniversário de nossas almas, é principalmente destruir as famílias. Mas aqui, dentro da sua pergunta, nós vamos aqui um pouquinho mais, voltar um pouquinho atrás, 1 ano e meio atrás, quando iniciou a pandemia. O que aconteceu? Entrou a pandemia, junto com a pandemia, uma outra doença se fez presente, que é a depressão. Falando, mas eu não gosto que fala isso. Não é isso, pastor? Não é isso? Eu já tenho ouvido, você já ouviu isso, né? Mas eu não gosto que fala que depressão, que é coisa do inimigo. Não, entrou a pandemia, entrou a depressão junto, e com isso, tudo aquilo que ela traz de ruim, né? Que é a depressão, tudo isso que ela traz de ruim em nossas vidas. E como combater isso aí? Tem tratamento médico, sim, tem tratamento pela disciplina, nós temos profissionais para isso, e aqui vai o nosso elogio ao pastor Antoniel, que tem aqui, né, um departamento que está atuando na igreja. Antes falava assim, irmão, que procurar um psicólogo? Por que procurar? Irmão, é uma doença sim. E a igreja, o Ministério de Ipiranga, pastor Caramuru, tem aqui um departamento que está cuidando e ajudando, né? Nós não procuramos, nós procuramos a cura. Às vezes nós não procuramos a cura. O possível temos que fazer nós, procurar as autoridades, os médicos e tal. Agora, no impossível é que age o Senhor. Então, falando aqui dessa questão no parlamento também, o que aconteceu? Nós tivemos que entrar firmes com novas leis para que o momento que nós estamos vivendo. Uma das primeiras coisas, pastor Elias, uma das primeiras coisas na pandemia, quando o Congresso se reuniu, lá na lei 1179, do então senador Anastasia, o que estava dentro dessa lei? Eu vou lembrar aqui para a gente ser objeto direto. Fechar as igrejas em março, foi votação, fechar as igrejas até outubro. É isso, pastor? Fechar as igrejas. Vamos, primeira coisa que vamos, fechar as igrejas até outubro. Aí, prontamente, o nosso pastor Alcides Fábio, aí fez um contato conosco, que imediatamente nós entramos em contato com o Senado, através de alguns senadores, e quero ressaltar um que não está mais entre nós, foi vítima, né, dessa doença, que é o senador Major Olímpio. E na hora da votação, porque já estávamos online, na hora da votação, nós em contato, e o pastor me ligou, era umas 7 horas da manhã, falou, hoje vai a votação desse projeto, e nós não podemos fazer com que isso aconteça. Então explicamos, tinha mais alguns senadores, Haroldo de Oliveira e outros senadores lá, eles retiraram, falaram assim, nós votaremos sim esse projeto da pandemia, só que tem que retirar, não é isso, pastor Elias? Retirar o artigo 4º, em que realmente venha fechar as igrejas, e isso na hora do voto. Veja a importância de termos alguém comprometido com o ministério, comprometido com Deus dentro do parlamento. E na hora do voto, ele falou, eu voto a favor desse projeto, desde que tire esse artigo. E foi retirado, e a igreja, aí começamos o nosso trabalho, esse que nós estamos fazendo aqui hoje, que é entrar, nós atendíamos 200, 300, 400 pessoas, 1000 pessoas presencial, e aí a igreja passou a entrar na casa dessas pessoas, de milhares de pessoas. E quantos testemunhos, e a igreja, né, Silvio? Testemunhos assim constantes, em que eu estava realmente depressivo, mas eu ouvi aquela live, eu ouvi o pastor falando, eu ouvi aquele hino, que me trouxe realmente a responsabilidade. Então a igreja saiu do conforto, vamos dizer o conforto, não é, pastor Antônio? Nós saímos do conforto para realmente
fazer aquilo que Deus quer de todos nós. Saímos do conforto. O Dr. Caramuru também passou a audiência virtual. Saímos do conforto, porque nós temos que chegar. A igreja não pode parar, não vai parar e não vai fechar, mas nós temos que aproveitar, sim, né? Cada um de vocês, o seu talento. Você é psicólogo, você é engenheiro, você é assistente social, nunca trabalhou tanto, a igreja nunca trabalhou tanto. Eu quero aqui abrir que nós tivemos a igreja milhares de cestas, de cestas básicas que foram entregues e foram até onde? Até a casa das pessoas. E falou: irmão, vem assistir isso aqui, assista a nossa live hoje, uma palavra dos nossos pastores, dos nossos líderes, nossos jovens. E aí nós conseguimos descobrir talentos e talentos. Então, dentro do parlamento não foi diferente. Nós temos que apresentar alguns projetos, foram realmente aprovados. Tinham aquela dificuldade, né? As visitas aos hospitais, nossos entes queridos. Eu perdi ente querido, meu amado. Você sabe, nós perdemos. A nossa luta grande, a igreja tem alguns guerreiros. Nós estamos numa guerra, né, doutor Caramuru? E alguns guerreiros tombaram, mas com a bandeira levantada. Com a bandeira levantada. E o evangelho começou a entrar virtualmente, inclusive um projeto de lei, eu tenho que falar aqui, de nossa autoria, em que era proibido chegar dentro de uma UTI. Não podemos chegar presencial, mas vai chegar virtual. E chegou virtual. E o evangelho está dentro das UTIs, está dentro dos hospitais, estão dentro de todos os locais, falando que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo. E a pessoa começou a conhecer, porque o combate a essa pandemia, o combate a essa depressão, uma doença que é o mal do século, não é isso, pastor Elias? É o mal do século, mas está chegando na igreja também. Então, só vamos combater se fizermos reuniões como essa, se chegarmos a discutir claramente. Porque antes, falar de... Não, irmão, seu irmão está doido, o irmão está demoniado. Quantos de não ouviu isso, Silvio? Você já ouviu isso, pastor Elias? Está demoniado. A pessoa na depressão, sem querer falar com ninguém, sem querer comer, sem querer. Então nós temos agora essa ferramenta, né? Essa ferramenta todo mundo tem, não é isso? Agora todo mundo tem um ou dois no celular. Então, o que estamos sendo preparados aqui hoje, nessa tarde, eu louvo ao Senhor. É maravilhoso poder contribuir com isso, porque vocês estão sendo preparados para realmente uma função importante. Liderança. Vai na frente, aqui é liderança, aqui temos os líderes, é liderança. Porque o líder precisa realmente de pessoas preparadas ao seu lado. Eu quero aqui, para concluir, passar parte da minha fala, dizer o seguinte, pastor Otoniel: Davi, grande líder Davi, não é isso? Não passou por momentos difíceis? Passou, não é, pastor? Passou. E quando ele estava sendo perseguido, que estava já quase sem forças, quem foi que tomou a frente daquela batalha? Vamos falar aqui de Benaia? Aquela luta de Benaia. Falou assim: não, meu líder está aí. Por quê? Porque ele estava realmente preparado para enfrentar, e pulou à frente de Davi, enfrentou e venceu. Então, quando o nosso líder estiver aqui quase sem força, nós temos que ter aqui o Caio, nós temos que ter aqui o Weber, nós temos que ter aqui o Silvio, nós temos que ter aqui outros lideranças, nós temos que ter lideranças como está aqui o Antônio, o Pedro, que estão sendo preparados, que vão tomar a frente e vai prosseguir, e nós vamos vencer, sim. Agora não podemos correr, irmão. Não, essa doença aí, não, é sim, é a família. Quem é o defensor da família? Quando ele estiver cansado, nós temos que ter lideranças dentro das nossas famílias, dentro da igreja, porque o nosso pastor Alcides, ele é comprometido, ele quer realmente que os nossos jovens se sobressaiam, que façam, que trabalhem e que realmente possam estar preparados. E aonde é que está preparado? Como num dia como hoje, estamos sendo preparados. Não pensam vocês que nós devemos aqui aprender, nós estamos aprendendo com os exemplos, com tudo que vocês estão falando. Então o parlamento realmente
se faz necessário. Agora, eu sozinho lá também não consigo nada. Eu preciso também das vossas orações. Aí entra a parte espiritual. Eu preciso das vossas orações para que possamos apresentar projetos e também enfrentar. Vocês estão vendo a luta que está tendo aí, né? Enfrentar cara a cara o inimigo. Eles estão sistematicamente, certo? Ideologia de gênero, isso, não sei o quê. Irmão, família, homem, mulher, filhos. Aí a igreja vai continuar caminhando e vencer essa grande mal que está aí na humanidade, que é a depressão, e vencemos também essa pandemia. E digo mais, para concluir, essa pandemia vai passar. Essa pandemia vai passar. E nós temos que sair melhor do que entramos, mais preparados, e saber, a zona de conforto passou, que agora nós temos que continuar a nossa batalha. Então, a nossa luta lá, pastor Antoniel, ela é grande também, porque eles colocaram lá, porque nós demoramos muito para despertar nisso, não é, doutor Caramuru? Demoramos. Aí eles colocaram lá o dele, a esquerda, e foram e tomaram o poder, colocaram os deputados lá, pensa num tal de PSOL, uma coisa, projetos malignos lá, só que nós temos que estar lá atentos para coibir e apresentar projetos para que a igreja continue caminhando. Essa era essa condição. Se tiver alguma dúvida ainda. Maravilha, Deus seja louvado. É importante ouvir isso, pastor Nascimento, principalmente porque, de certo modo, o parlamentar ele é igreja também, né? Então lá ele precisa ser igreja, e o senhor faz o papel da igreja, que eu não consigo fazer, que nós que não estamos no parlamento não conseguimos. Participação dos irmãos do público, por gentileza, quem quer participar pode vir à frente. Só pastor Antoniel, que fazia, eu falei coisa, é Abissai, que tomou a frente dessa luta. Maravilha. Defendendo Davi. E foi um líder que foi treinado ali juntamente, né? É Abissai. É isso, o pastor Elias, que, né? Maravilha. Bom, enquanto não vem, deixa eu passar uma situação aqui para o irmão Kleber. Eu vi que o pastor Silvio, ele começou um projeto em Vila Brasilina sobre acompanhamento casa a casa. E aí tem um ponto importante para a nossa liderança. Quando nós falamos anteriormente sobre a igreja centrada, que tem possibilidade de crescimento e dar certo, ela conhece onde ela está atuando, né? Isso é um ponto prioritário. O pastor Silvio começou uma ideia dessa, um projeto que ele quer alcançar casa a casa, pessoa a pessoa. Todo mundo daquelas quadras subjacentes da igreja tem que saber que tem lá uma Assembleia de Deus, eu sou o pastor dela, nós temos assim, 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 podemos atender a comunidade assim, assim, assim. Irmão Kleber, esse diferencial de um líder, de um pastor, de um líder jovem que está aqui entre nós, líder de irmãs, temos ali a irmã Laodiceia, líder de grupo de círculo de oração, está conosco, por exemplo. A diferença que faz o líder que conhece o chão que pisa. Disserte um pouco sobre essa questão, porque penso que fará toda a diferença, né? E daqui a pouco quero ouvir o pastor Caramuru sobre essa questão da igreja centrada, que aproveita os dons que tem dentro dela, no sentido inclusive de profissões. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho esses dois sentidos para finalizar daqui a pouco. Vamos lá, irmão Kleber. É importante e de extrema importância dentro do conceito do discipulado isso, porque quando nós adentramos dentro do conceito igreja, né, eu que particularmente eu vim do mundo para a igreja, diferente dos irmãos que cresceram, são filhos de pastores, eu vim do mundo para a igreja, e quando eu vim para a igreja, o que mais me manteve na igreja e centrado no conceito igreja, conceito igreja, como digo, dentro da ética divina, foi justamente as tarefas, ou seja, é o colocar em prática. O colocar em prática faz toda a diferença, faz com que isso seja vivo na minha vida. Por exemplo, os irmãos podem fazer uma visita, como tínhamos aqui na SEMAD, há tempos atrás, nós íamos a albergues, né? Então quando os irmãos que estão engajando na obra, eles viam de frente aquela situação, eles sentiam no coração aquilo, e quando eles viam aquela situação, fazia com que o seu coração se voltasse para aquilo,
e o desejo de viver um verdadeiro evangelho. Então a centralidade da igreja não está simplesmente no ouvir, e claro que ouvir a palavra é de suma importância, mas ouvir e não praticar, acaba acontecendo uma explosão de conhecimento, que não vai ser canalizado em lugar nenhum. Então, quando nós canalizamos justamente o jovem nessa questão da prática, a ortopraxia, vai fazer toda a diferença na vida da igreja em si. A igreja, ela começa a ser avivada, porque avivamento não é barulho, e sim mudança de vida, é atuação de prática, isso é que é avivamento. Então a igreja torna-se avivada dentro da centralidade literal da palavra, que é aquilo que Jesus propôs, que é ir pregar o evangelho a toda criatura, Então, indo dessa forma, independente se nós estamos atendendo a quem tem o mesmo conceito religioso que nós ou não, mas atender às demandas da necessidade. Então, quando o jovem que está ingressando dentro do conceito religioso para a atuação, quando ele vê isso, albergue, asilo e coisa do tipo, quando ele vê isso, ele é impactado com isso. Então ele sente esse sentido antropológico dentro dele, ele vê a necessidade, puxa, eu como ser humano, eu não consigo ver tal situação e ficar aquém. Então ele começa a viver um evangelho legítimo, Então a igreja, ela acaba sendo malfadada justamente pela falta de execução do evangelho, que é de alcançar as demandas. Mas quando ela alcança as demandas, ela é uma igreja que ela vai exteriorizar, então automaticamente ela começa a cumprir aquilo que é o seu real propósito, e aí a centralidade da igreja. Muito bom, nós estamos aqui nos 10 minutos finais. Pastor Caramuru, uma coisa que a pandemia nos ensinou, seguinte: nós tínhamos uma metódica assembleana, que o irmão aceitou Jesus, se ele for jovem, homem, ele vai, ele vai se ingressar no grupo jovem, depois ele vai se tornar líder. Então a liderança não é uma missão exatamente, é um passo apenas. Esse é um conceito que tem em muitos lugares. Dali ele vai se tornar diácono, presbítero, pastor e tal. Se for a moça, ela vai cantar e tal, e assim sucessivamente, vai reger. É um certo paradigma que existe. Mas a pandemia mostrou que daqui a pouco um obreiro mais importante, de repente, fosse o camarada que sabia ligar um celular para o pastor pregar, por exemplo, porque fechou a igreja no começo. E se não tem aquele camarada para ligar o celular, a voz do pastor não chegaria na multidão. Esse conceito, pastor Caramuru, de uma igreja que ela entende o seu lugar, ela entende o contexto atual, que não é mais só isso, Ou seja, você pode usar o que o pastor, juiz pode entregar de melhor, o que o fotógrafo pode entregar de melhor, como que nós trabalhamos esse conceito, pastor Caramuru, para extrair o melhor dos nossos jovens irmãos, para entregar e a igreja centrada crescer e atender a comunidade em si? Veja bem, ainda só não esquecendo que tem um irmão aqui que quer falar também. Perfeito. Isso é muito importante, porque quando Paulo escreve lá em Efésios sobre os servos, os senhores, e ele diz que quando nós servimos, o servo, ele devia lembrar que ele devia servir a Deus e não ao senhor dele. Veja que Paulo está falando com crentes que eram escravos. Ele diz: olha, você é escravo, você não está trabalhando para o seu senhor, que comprou você e que é o seu dono. Na verdade, você está trabalhando para Cristo. E você tem que fazer tudo que você faz para Cristo. É aquela ideia que eu disse no início, a respeito da igreja entender o que é ser igreja. Então veja bem, eu sou salvo, filho de Deus, eu faço parte da igreja, eu tenho que salvar as almas, eu tenho que... Para quê? E aí, até usando melhor a expressão, como disse o pastor Silvio, salvar o outro. E eu tenho que entender que eu faço isso todo instante. Não é quando eu estou orando de madrugada, não é quando eu estou cultuando a Deus, ou quando eu estou numa evangelização, mas quando eu vou para o meu serviço. Quando eu vou para o meu serviço, eu estou adorando a Deus, servindo a Deus, e posso ganhar alguém para Cristo.
E Jesus sempre providencia na igreja cada um. Eu me lembro, eu vou contar 3 episódios aqui rápido. Primeiro episódio, eu me lembro uma vez que o pastor, lá, isso acontece no Belém, não acontece em Ipiranga. Ipiranga já tem essa consciência, mas no Belém não tinha. O pastor recebeu um convite e ele falou no culto à noite, no domingo à noite: irmãos, eu não entendi aqui que veio um convite da Secretaria da Saúde para a orquestra e tocar no evento de encerramento de uns estudos a respeito da AIDS. A AIDS estava começando, né? Na Catedral da Sé. Eu não recebi esse convite aqui, veio aqui pelo correio. Alguém pode me explicar? Aí levantou um musicista da orquestra, disse: não, pastor, aqui eu faço parte desse grupo, e já que eles iam fazer um evento, eu encaixei a orquestra. A gente tinha no Belém uma pessoa que era um dos principais e primeiros pesquisadores no país a respeito da AIDS, e ninguém sabia. Ele tocava o violino dele na igreja. Agora, ele teve a oportunidade, ia fazer na Catedral da Sé e tal, vou levar a orquestra para tocar hino. Ele usou o papel dele, pesquisador, para evangelizar toda aquela turma que nunca iria numa igreja, e na Catedral da Sé. Então, os irmãos vejam que... E a gente tem que entender isso, e é verdade. O segundo episódio, pandemia. Também só acontece no Belém, no Ipiranga não acontece. O pastor estava em briga com os adolescentes, com 3 adolescentes. Estava quase suspendendo os adolescentes. Na verdade, ele ia suspender da comunhão na semana seguinte. Aí veio a pandemia. Aí ele precisava fazer a live. Quais eram os únicos que sabiam fazer a live? Os 3. Aí eu vi uma reunião que eu acabei indo participar lá num culto online, e ele falando assim para mim, ele que me contou isso, ele falou: se não, eu dou graças a Deus que eu ia suspender da comunhão. Se eu suspendesse da comunhão, a igreja fechava, porque não ia ter que... E eles até hoje, ele até montou agora uma equipe de mídia na igreja, são os 3, já são cooperadores, né? Por que, irmãos? A gente despreza os irmãos que sabem, que têm a sua atividade, e nós precisamos isso, porque os dons são talentos que Deus dá. Dom espiritual não é só curar enfermos, saber mexer com data show, saber mexer com fazer transmissão ao vivo pelo Facebook, é também um talento que Deus deu para a pessoa, para ele poder evangelizar, poder fazer a obra de Deus, né? Então, nós temos que incentivar as pessoas a estudar, a ter a sua profissão, mas lembrar que tudo isto vai ser feito para o reino de Deus. Tudo isso vai ser feito para o reino de Deus. E o terceiro ponto foi ele. Eu fui um dos primeiros juízes evangélicos. Hoje tem muito, mas, e graças a Deus por isso, mas eu fui um dos primeiros, né? E eu lembro que os desembargadores da comissão examinadora viraram para mim e falaram assim, eu já tendo passado, né? No final do meu estágio, eles falaram assim: estamos de olho em você, hein, juiz pastorzinho. Eu era novo, tinha 23 anos, mas foi através da minha... E como juiz, eu aprendi isso que eu falei aqui para os irmãos hoje. Eu era uma pessoa sectarista. Eu gostava daquele versículo: não deixando a sua congregação, como é costume de alguns. Eu não pregava nem em outra congregação do próprio ministério de Belém. E por causa da minha função de juiz,
eu acabei sendo usado por Deus, e é o terceiro e último episódio. Os irmãos mais antigos lembram quando houve aquele problema seríssimo do chute da Nossa Senhora Aparecida pelo bispo da Igreja Universal. E eu trabalhava em Iguape. Iguape era um centro, até hoje um centro de romaria, o maior centro de romaria do sul do estado de São Paulo. E então é uma cidade extremamente católica. Eu fui juiz lá há 8 anos. E já estava tendo um problema com a Igreja Universal lá. Já estava tendo um problema antes desse problema. Porque apareceu lá um pastor lá que era meio doido, tinha um programa de rádio lá, e ele fez um desafio na procissão, no Corpus Christi, que ele falou que ele não ia deixar a procissão de Corpus Christi passar em frente da Igreja Universal. Só que era o trajeto de 200 anos da procissão. E eu nem o conhecia. E ele falava no programa de rádio: pode perguntar para o juiz, porque eu já era juiz lá há 4 anos. Então as pessoas já sabiam que eu era crente e tal. Pode perguntar para o juiz, ele sabe que eu estou falando a verdade. Salmo 115. E pá! E eu ficava num estreito que eu não podia falar nada, porque isso aí ia acabar na justiça, eu era o único juiz da cidade, e eu não podia dar nenhuma opinião. E orando, eu comecei a orar, porque eu vi que a coisa ia ficar feia. Na última hora o padre mudou o trajeto, para não criar problema. Aí que o problema surgiu, porque no outro dia, ele falou no rádio: eu não falei que Deus ia me dar vitória, agora eu vou fazer o culto da vitória. E pregou em frente da Basílica, lá, fazendo um culto. Aí o que aconteceu? Teve um vereador que pôs um projeto de lei, que era parecido com um projeto com uma lei que existe em Aparecida, proibindo toda e qualquer igreja num raio de 500 metros em torno da Basílica de Iguape. Nossa igreja, que lá naquele tempo só tinha Ministério de Santos, Assembleia de Deus, escapava por 1 quadra. Mas ia pegar a igreja presbiteriana, ia pegar uma... Então começou aquele conflito. E eu orando a Deus, porque esse negócio ia cair comigo, eu ia ter que dizer que isso é inconstitucional, mas iam dizer que só porque eu era crente, que eu estava defendendo os crentes. Então os irmãos já imaginam todo o problema. E eu orando a Deus, aí nesse meio tempo, vem o chute da Santa. Piorou ainda mais a situação. Aí o padre veio falar comigo. E o padre chegou para mim e falou: olha, eu consegui um acordo com o conselho paroquial. Eles só podem falar mal de crente se ouvir um antes. E o que o senhor acha dessa ideia? Eu falei: eu acho muito boa. Eu pensei, ele veio aqui para eu convidar algum pregador, né, para pregar. E eu já estava pensando em alguém e tal. Aí ele disse assim: eu gostaria que o senhor arrumasse um pregador, que a gente ouvisse um pregador, crente e tal. Eu falei: pois não. Aí, quem que o senhor está imaginando? Né? Eu pensei. Aí ele falou: o senhor. Eu falei: eu? Não adianta chamar ninguém, o senhor é o crente mais conhecido da cidade. E eu fui lá, irmãos, preguei. Foi, aliás, minha primeira pregação que gravaram, ainda em fita cassete. A primeira pregação que me gravaram lá, eu gravei, e depois eu preguei num domingo. Na segunda-feira o vereador tirou o projeto. Não houve mais. Quer dizer, Deus usou minha posição para resguardar a igreja. Então a gente tem que entender isso. E a partir daquele dia eu percebi, eu já sabia, eu tinha esse propósito, mas eu percebi que Deus foi me usando na profissão para o seu reino. Então, é isso que a gente tem que entender. Então a igreja e as lideranças e os jovens, vocês que são líderes de jovens, ao notarem as vocações, usem os seus jovens não só na parte espiritual, mas na parte secular
porque a parte secular tem finalidade espiritual. Maravilha. Nós estaremos então finalizando com a última pergunta do irmão Oscar. Essa pergunta, eu não sei qual que é, irmão Oscar, mas sei que é para o pastor Elias Soares. Então, o pastor Elias Soares vai fechar esse bloco. E após, eu já vou pedir para os participantes, os nobres, concluir a fala de vocês, deixando uma última consideração, mas que nessa consideração haja um conselho, uma dica, uma aplicação prática para os nossos líderes de tudo aquilo que foi tratado aqui desde manhã até agora. Então vocês concluem com esse direcionamento para a nossa liderança e faça a sua participação final, e nós estamos encerrando após a participação do Moscar para o pastor Elias Soares. A gente falando a respeito de líderes e liderados, a nossa maior intenção é que tenhamos uns seguidores, né, uns líderes que tomam o nosso lugar amanhã ou depois para fazer o que nós estamos fazendo na direção de Deus, né? Então eu queria uma palavra aqui no Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: e os outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas cuidando deste mundo, os enganos e riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocaram a palavra e ficou infrutífera. O que eu percebo assim que mais me incomodou, que fala a respeito das pessoas que às vezes entram no Evangelho, né? Vêm a ser cooperadores, diáconos, presbíteros e se tornam líderes, mas de acordo com os seus problemas da vida, as suas dificuldades, os seus trabalhos que a gente vê no mundo atual, e mais agora por causa dessa pandemia, muitos obreiros, muitos líderes se tornam ocupados devido ao trabalho e não nos acompanham, não conseguem acompanhar o trabalho da igreja. Isso traz, como que a igreja, como que os pastores vê essa posição de hoje? Muito bem. Só pontuando dois detalhes aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o Evangelho ele chega, a primeira estrutura que o Evangelho despedaça é a estrutura montada por Satanás, que é o pecado. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A preocupação preponderante e primordial da igreja é a salvação desse indivíduo do ponto de vista espiritual, e essa também era a visão de Jesus. A partir do momento que a pessoa ela foi alcançada e resgatada do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor, muitas coisas vão acontecendo de modo tal que ela também é restaurada do ponto de vista social, econômico. A sua visão muda, a sua cosmovisão, o seu contexto, a sua família muda. E quando essa pessoa tem uma necessidade do ponto de vista financeiro, a igreja deve estar ali, naquele momento, para ajudar aquela pessoa. Outra coisa bem interessante que o pastor Caramuru apresentou é procurar aproveitar os talentos dentro da igreja. Tem muitos talentos, músicos profissionais de orquestra sinfônica, que está ali às vezes na orquestra, quando ele podia ser um maestro. São vários talentos dentro da igreja que não são aproveitados. E muitos líderes, muitos pastores, às vezes são verdadeiras rolhas na boca da garrafa. Precisa tirar a rolha da boca da garrafa para que a igreja possa prosseguir. Agora, no que a sua preocupação, ela é realmente legítima. Eu me lembro ainda de um pastor que foi pastor pentecostal na Argentina. O nome dele é Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz, ele escreveu uma obra muito interessante. O nome do livro dele é Ser e Fazer Discípulo. Ele assumiu uma igreja na Argentina com 200 membros. E ele, como era um pastor por tempo integral, ele se dedicava extremamente ao trabalho da igreja, ele e a esposa. Eles chegaram a trabalhar cerca de 16 horas por dia. E num espaço de 2 anos, essa igreja que tinha 200 membros, ela saltou para 600 membros. Olhando assim, do ponto de vista da
horizontal, que tem 2 tipos de crescimento, vertical e horizontal, é um número expressivo para uma igreja, de 200 para 600, ainda que a realidade da igreja primitiva era astronômica. Segundo alguns, dentro de 6 meses, a igreja de quase 120 membros que estava no cenáculo e mais de 500 membros, contando com os que estavam de fora, ela saltou para 65 mil membros em 6 meses. Só numa pregação 3 mil, na segunda pregação mais 5 mil. E o Senhor continuava fazendo crescer essa igreja. Só que Juan Carlos Ortiz teve uma experiência não tão astronômica, abissal como essa, mas ele teve uma experiência que muitos líderes hoje estão aí 20, 30 anos e não conseguiram esse feito. Só que ele começou a perceber uma coisa, que enquanto ele estava em atividade, a igreja, como uma verdadeira engrenagem, funcionava. Ele era o lubrificador dessa engrenagem, ela funcionava. Quando ele e a mulher paravam, a igreja parava. Ele começou a perceber que havia alguma deformidade nessa igreja que estava impedindo o seu avanço. Ele falou: se eu pedir 15 dias, eles vão descontar no meu salário, porque eu sou pastor integral. Mas eu vou orar a Deus e buscar uma direção, o porquê que está acontecendo o problema que o irmão também está acabando de relatar. E ele foi orar a Deus. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo com a minha igreja? Por que quando eu paro, ela para, e quando eu e a esposa estamos em atividade, essa igreja está em franca atividade? Deus respondeu o seguinte para ele: Juan, a sua igreja não cresceu. Ele falou: mas como, Senhor? Éramos 200 e agora somos 600. Pois é, a sua visão de crescimento é diametralmente oposta à minha visão. A sua igreja não cresceu, ela inchou. Porque você tinha 200 membros problemáticos que não foram tratados, não foram discipulados, não foram orientados, não conhecem as doutrinas fundamentais. Você conservou todos dentro de uma rolha. Como pastor por tempo integral, você se tornou o pai deles. A bem da verdade, você não tem aqui uma igreja, você tem um orfanato. E quando você chega à noite, você pega uma mamadeira bem grande e cada um fica brigando pelo melhor lugar para mamar na mamadeira. Então a sua igreja não cresceu, você precisa reformular isso aí. Então a maioria dos pastores tem a preocupação: vamos ganhar e vamos encher. Mas que qualidade de crente que você está tendendo à sua igreja? Que formação que você está dando? O que você quer através desse membro? Às vezes nós temos uma liderança centralizadora, tudo está centrado no pastor ou no evangelista. Isso é trabalho para o evangelista, isso aí é trabalho para o diácono. Às vezes tem um corpo de obreiros e precisa-se de um trabalho de diácono. Eu não sou diácono, eu sou pastor. Que interessante. Então o que acontece? Ele, a partir daí, começou a trabalhar. E o que ele começou a fazer? Elaborar um trabalho de discipulado. E ele conceituou a palavra discipulado, ou redefiniu, que para mim acabou sendo um neologismo, uma palavra nova. Porque geralmente a nossa definição de discipulado é um seguidor, é um aluno. Mas sabe o que ele disse? Discípulo é aquele que vive a vida que o seu mestre vive, e depois, com a sua própria vida, ele leva outros a viverem como ele vive. Então o líder, ele sai na frente, e ele tem que se preocupar em estruturar esse corpo de obreiros, o corpo da igreja. O que ele quer, onde ele quer chegar com essa igreja, quem ele quer alcançar, como é a sua comunidade, qual é a sua visão social, que bairro ele está. Olha o que Jesus fazia. Onde é que Jesus estava? Onde os pecadores estavam. Onde é que João Batista estava? No deserto, mas havia uma igreja superlotada, porque ele atendia às necessidades daquelas pessoas naquele local. Ele conhecia os problemas sociais, as suas dores, as suas dificuldades, e ali ele estava, uma grande multidão. Onde Jesus estava, era 10, 15, 20 mil, porque ele veio realmente para libertar aqueles que estavam cativos, cativos em todos os sentidos, escravizados pelo pecado, escravizados pelo sistema político-religioso daquela época, que oprimia o pobre, e ele veio para trazer essa liberdade. Então eu penso que a solução é começar a preparar esse corpo de obreiro, ao ponto dele priorizar a causa de Deus, e saber que ele tem um compromisso com Deus, que ele foi chamado por Deus. Outra
implementar no coração deste obreiro uma coisa, porque às vezes tem pessoas que querem ser, mas elas não são chamadas. E é por isso que Jeremias diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria e com inteligência. Às vezes a pessoa está, mas ela não é. Aí a gente pergunta: quem te chamou? A pessoa pode dizer Deus. Para quem você trabalha? Para Deus. Mas quais são as motivações? Por que você faz o que você faz? A pessoa só vai permanecer se ela tiver um motivo que seja maior do que esse de correr atrás do ouro e da prata. Porque se o motivo que o impulsiona a fazer a obra for menor do que as coisas dessa vida, vai acontecer o que aconteceu com Demas. Paulo teve que relatar: Demas me abandonou, amando o presente século. Porque a motivação do seu coração era a prata e o ouro. Mas quando a motivação é a obra do Senhor, o que está impulsionando esse obreiro é o amor a Deus, é o amor à causa, é o amor ao seu chamado, o amor à sua salvação, o amor às vidas, ele abre mão de tudo e permanece na causa de Deus. Glória a Deus. Pastor Silvio, considerações finais, deixando uma dica, um conselho, uma orientação para os jovens, assim sucessivamente até chegar no pastor Nascimento, e nós daremos por encerrado após os anúncios que nós temos que dar, e está tudo dentro da bênção e da graça de Deus. Amém. Eu ficaria com o último conselho, a questão do movimento, citação final do pastor Caramuru, sobre esse dinamismo da igreja. A igreja é dinâmica, e nós precisamos estar atentos àquilo que foi usado na pandemia, por exemplo, as mídias digitais, para usarmos esses canais para liderarmos os nossos jovens. A igreja precisa compreender um pouco sobre o seu formato. Não sei se vocês têm percebido isso, eu como pastor tenho percebido isso, e conversa com outros amigos, mas assim, nós temos uma grande dificuldade com o formato: ensaio, canta no culto, não é isso? Tem muitos que não querem mais ensaiar. A megalópole que é São Paulo, ela é muito cansativa, trajeto de ônibus e tal, enfim. Então, nós precisamos, como líderes, repensar isso. Cada um dentro da sua dinâmica, do seu local. Por quê? Porque o formato que nós herdamos, ele funcionou até algum tempo atrás, mas ele não está funcionando mais. Os nossos jovens estão indo embora. Alguns já foram e não querem voltar. Eu pastoreei uma igreja no Paraná e percebi que os membros não frequentavam o culto de doutrina. E aí eu pensei: como é que eu vou resolver isso, pastor Nascimento? Aí descobri que os homens da igreja se reuniam na porta da casa de um dos meus presbíteros para tomar chimarrão. Um dia eu fui tomar chimarrão com eles, eu vi um monte de homem lá no portão dele, dava uns 30 homens para tomar chimarrão, Kleber. Eu falei: rapaz, aqui é que vai ser o culto de doutrina debaixo dessa mangueira aqui. Eu fui um dia bem disposto, com Bíblia na mão, sentei ali para tomar chimarrão e comecei a ensinar a palavra de Deus debaixo de um pé de mangueira, tomando chimarrão. Ou seja, cada um deve ser dinâmico naquilo que pode fazer, aproveitar, já que você aprendeu a fazer reunião via aplicativo, você se interessar por doutrinas fundamentais da fé cristã, a salvação, a verdadeira salvação, como fazer isso, e usar esses mecanismos que estão presentes no uso com os seus liderados. Cada um de nós somos responsáveis por isso. Se eu detectei alguma ausência, alguma falha no meu líder, como pastor ou dirigente de congregação, eu não devo ficar esperando por ele para que eu consiga levar os meus liderados a Jesus Cristo. Nós, líderes, levamos os nossos liderados a Jesus Cristo, os nossos departamentos. Cada um no seu departamento pode levar o seu liderado a Jesus Cristo. Agora, termino dizendo: ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Não tem estratégia que resolva alguém que não é salvo querer salvar alguém. Só damos o que temos. Então precisamos ser salvos para salvar outros. E os que são salvos estão realmente preocupados com os seus liderados que ainda não são. E não medem esforços para que isso aconteça. Vamos usar os mecanismos e as ferramentas que nós temos. Orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Mas, oi? Ah, pensei que era para orar. Oh, my God. Ah, consideração, pensei que era para orar. Achei que era para encerrar. É uma boa consideração. Eu penso que reflexões como essa precisam sempre estar em pauta, que são relevantes, porque nos faz pensar no modo de ver a igreja. Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem. Pensa que está tudo bem. Uma coisa que o pastor Silvio ressaltou é interessante. Você está vendo aí os jovens saindo, mas você não tem uma estratégia. E é importante que você tenha essa estratégia de alcance, ministério de alcance para o jovem. E em meio a tudo isso, sabe o que eu penso que está faltando bastante? Talvez possa soar aqui como dissonante. Está faltando espiritualidade. Porque a igreja ela avançou porque ela era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos, na oração, havia abundante graça, havia uma manifestação do Espírito Santo. E assim, quando há uma grande manifestação do Espírito Santo, a igreja ela é configurada, a igreja é renovada. Então muitas vezes é a falta desse preenchimento do Espírito Santo, e às vezes falta do que fazer dentro da igreja, tá? O que eu vou fazer? É um jovem, ele está fazendo o quê? Não tem ocupação, é só aqueles encontros formais, mas não tem atividade, então ele vai morrendo sozinho. Ele não perde para o pecado nem para o diabo, ele perde para a inatividade, porque o jovem é dinâmico, ele tem que estar sempre trabalhando. Então essa obra, esse trabalho está de parabéns, pastor Otoniel e todos os envolvidos nessa causa. Que Deus continue nos abençoando, que possamos repensar a igreja, principalmente para a cidade de São Paulo, a fim de que ela não sofra solução de continuidade. Eu gostaria, tanto o pastor Silvio como o pastor Elias falaram o mais importante, mas eu reforçaria isto: o que é a igreja? Você tem que entender isso. Então veja, isso foi algo, o pastor Silvio falou, é algo que eu sempre tenho lutado. O departamento de jovens não se confunde com ensaio e cantar no culto. Não é isso. O departamento de jovens o que é? São jovens que estão servindo a Deus, fazendo o trabalho da igreja naquela faixa etária. E que às vezes nem é para aquela faixa etária. Eu conheço, por exemplo, uma igreja que a mocidade trabalhava com idosos e ganhava idosos para Cristo nos asilos. Eram jovens que iam lá e ganhavam idosos. É aquele formato que eu falei, cada lugar tem a sua vocação. Então o líder ele tem que entender isso. Primeiro, como disse o pastor Silvio, sou salvo. Se eu sou salvo, eu tenho uma missão, que é evangelizar o incrédulo e ensinar o crente. Que crente? Aquele que eu estou liderando, porque eu fui chamado para liderar. Então, primeiro, os meus jovens têm que ser crentes. Se não são crentes, eu vou ganhá-los para Jesus. E eles precisam se interessar pelas coisas de Deus e entender que eles também são crentes e que nós precisamos fazer a obra de Deus. Então é isso, né? E aí criar mecanismos, e Deus vai te dar orientação e vai te dar o caminho, como mostrou o chimarrão para o pastor Silvio, vai mostrar o seu chimarrão. E aí você vai poder saber como trazer o jovem. É muito interessante. Talvez o seu chimarrão seja o grupo de WhatsApp que está te dando dor de cabeça, porque tem uns irmãos lá ofendendo o outro, fazendo fofoca de um para o outro, e você está querendo acabar com o grupo. Não, é por quê? Porque você não está ensinando o povo a palavra no grupo. Se em vez de você ficar mediando as fofocas e as ofensas, você estiver trazendo o estudo da palavra, você estiver orientando o seu jovem a respeito dos acontecimentos. Nós temos agora esse episódio aí do Burger King, que logicamente que os jovens estão comentando, e você não dá orientação bíblica a esse respeito, você não instrui a esse respeito, né? Então é isso que nós devemos fazer, né? E com certeza Deus vai abençoar você. Eu quero parabenizar também
a COJAD pelo relevante trabalho e importante, imprescindível para os nossos dias. E o pensamento que pode permear aí é: puxa vida, eu gostaria que meu pastor estivesse aqui ouvindo tudo isso. Ou eu gostaria que o líder fulano estivesse aqui. Nossa, seria uma bênção se ele estivesse aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês estão aqui. Vocês são a diferença que esse mundo precisa. O Senhor escolheu vocês para estarem aqui hoje, e é através de vocês que o Senhor vai fazer a diferença, e é através de vocês que o mundo vai continuar mudando. Existem pessoas que dizem que o jovem, ele é o futuro da igreja. As crianças, elas são o futuro da igreja. Eu digo que os anciãos são o presente da igreja, os adultos são o presente da igreja, os jovens são o presente da igreja, as crianças são o presente da igreja. A igreja está cheia de presentes. Nós é quem fazemos e atuamos no presente da igreja. E Deus conta com a vida de cada um de nós para que esse presente, ele seja específico na vida de quem vai ser impactado. Então você está no lugar certo, no dia certo, as pessoas certas estão aqui para ouvir. E que vocês saiam daqui hoje não com o pensamento de que a sua igreja vai mudar, porque a sua igreja é simplesmente um prédio estrutural, mas que você, igreja, saia mudada daqui, porque você é a igreja que vai mudar o conceito da sua igreja estrutural. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Hoje eu tive a felicidade de participar desse workshop da igreja, da liderança com os jovens. Eu não pude falar muito da nossa participação, do nosso trabalho, do qual Deus nos confiou no parlamento, um braço de apoio aos nossos líderes, à nossa igreja. Mas vimos aqui uma porção importante dos nossos jovens, da nossa igreja. E quero deixar aqui, pastor Antoniel, e aos jovens, ao Weber, Caio e todos vocês, de estar nesta mesa, né? Mesa farta aqui, né? Como o pastor Caramuru, Elias, Silvio, nosso amado irmão. Eu quero dizer que ontem eu fiquei muito feliz. Ontem não, na quinta-feira, estive aqui, pastor Antoniel, tratando da organização do evento, juntamente com eles. Quero aqui também já abrir um parênteses e agradecer a nossa assessoria, né? Está o Henrique, está o pastor o José Leante Filho, e todos aqueles que ajudaram para que esse evento se tornasse realidade. E o pastor Alcides, nosso líder, nosso presidente, ele disse assim: rapaz, estou feliz. Eu falei: mas por que o senhor está feliz, pastor? Porque no início da pandemia, quando o Silvio falou aí das mídias, do que não está em nossas mãos, dessas ferramentas importantes que estão em nossas mãos, né? Que nós estamos usando aqui hoje, e ele falou assim: eu tenho que gravar, eu tenho que ir para a mídia, porque agora eu não posso parar mais. E no início da pandemia, nós tínhamos uma dificuldade. Eu chamei aqui o pastor Antoniel e outros líderes. Nós precisamos trazer o Ipiranga, porque, pastor Caramuru, muita gente falava Ipiranga, e agora, o ministério do Ipiranga, olha só. E ele não era muito afeito à questão de mídia, de falar. E ele agora, ninguém segura o nosso pastor, né? Ninguém segura o nosso pastor. Não podemos parar, nós temos que incentivar, e já mecanismo, ferramentas, e aí equipamentos, e o que precisa fazer para que nós venhamos a treinar os nossos líderes, tanto na parte dos nossos líderes para o Evangelho, como na palavra, como na música, como foi dito aqui, né? Muito feliz. Temos que despertar o dom que há em ti. Qual é o dom que há em ti? Então eu fiquei muito feliz, Antoniel, e quero deixar aqui essa mensagem, que quando nós começamos agora, ele não quer que pare, ele quer que
Os nossos jovens, dentro da doutrina, dentro da palavra, dentro daquilo que ele tem nos ensinado, que o ministério tem nos ensinado. Não precisamos inventar nada, vamos fazer aquilo que nos é ensinado para termos lideranças realmente importantes e que possamos propagar o Evangelho, falar, levar, ver o que está acontecendo. O Silvio foi muito feliz aí. O que está acontecendo? Por que esse evento, por que essa doutrina não está acontecendo? Aí ele foi lá, descobriu e falou, então eu vou lá. Então eu agradeço a todos e quero dizer que conte conosco. Nós estamos aqui para servir e que o Evangelho possa continuar de uma maneira importante. E vocês estão no caminho correto. Que o Evangelho e que o Senhor cresça e que nós diminuamos, mas que aprendemos cada dia mais a ser um líder de verdade e que possamos falar desse Evangelho tão maravilhoso a todos aqueles que ainda precisam ser alcançados. Maravilha. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o teu povo, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia.
Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui parabenizá-lo, né? A realização desse magnífico trabalho, onde tivemos aqui um dia abençoadíssimo, irmão. Isso aqui é um culto, que culto maravilhoso, irmão. Aqui eu chorei, falei em línguas, fui renovado e ainda tivemos o privilégio, né, de sermos ministrados, né, por mestres e doutores da palavra de Deus, né, a qual temos o prazer, né, de recebê-los aqui nesse dia. Que o Eterno continue abençoando, guardando vocês e que sigam aí nessa caminhada até Jesus voltar. Amém? Parabenizar a todos aí a direção, né? Excelente trabalho, irmão. E deixo para vocês, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, porque toda honra, toda glória é tributada a Ti, por tudo que o Senhor fez aqui nessa tarde, pelo renovo, pelo fortalecimento, Senhor Jesus, porque sairemos daqui, Senhor, ó Deus, com a nossa esperança renovada, Senhor, com projetos renovados, Senhor, com mais vontade, Senhor, de trabalhar para o Teu reino, Pai. Quero pedir a Ti a Tua bênção toda especial sobre a vida do nosso pastor presidente Alcides Fávaro, Senhor Jesus, pela vida, Senhor, dos líderes da COJAD, Pai, pela vida, Senhor, do pastor Manuel, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos aqui, Pai, que tem realizado a Tua obra e ministrado a Tua palavra, Senhor Jesus, ó Pai, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Continue, Senhor, os abençoando, Pai, para a glória do Teu nome. Quero pedir a Tua bênção sobre a vida, Senhor, ó Deus, do Teu servo, Senhor, aqui nesta noite. Senhor Jesus, ó Pai, que está aniversariando, está trabalhando, Senhor, aqui na Tua obra, a vida do Caio, Senhor. Continue, Senhor, abençoando, Senhor. Ó Deus, continue, Senhor, os guardando, livrando, Pai. E eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que peste alguma chegará à nossa tenda, e nós continuaremos, Senhor, caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória do Teu nome. Leva a Tua igreja em paz, Senhor, embaixo da Tua proteção divina. Fecha a sepultura, dê livramento, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu peço a Ti, ó Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém.